Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, de volta aqui mais uma vez para mais um vídeo. E eu queria agradecer também a você que está chegando agora, que pintou por aí, teve esse vídeo sugerido para você. Então eu te garanto, é um vídeo bem bacana, é um vídeo voltado para Linux, comandos básicos de Linux, para você que teve o interesse, para você que é administrador de sistema, sysadmin, eu tenho certeza que esses comandos vão agregar bastante, tá? São comandos básicos, mas que vão te ajudar bastante a se virar no início, tá bom? No início de você que está aprendendo Linux. E depois desse vídeo eu vou dar uma sequência de uns 2 ou 3 vídeos de Linux para frente, para depois poder entrar em Cloud Computing, para falar de alguns players de cloud, dar alguns exemplos, criar uma conta lá, vocês têm bastante conteúdo legal. Se você voltar uns 3 vídeos atrás, eu fiz uma série totalmente voltada para DevOps, eu tenho 4 vídeos sequenciais falando de Docker. Dá uma olhada, se você quer aprender Docker, né? Se você quer entrar também no mercado de DevOps, tem 3 ou 4 vídeos, são 4 vídeos com conteúdo bem bacana, explicando tudo direitinho, como é que você faz. Você vai gostar, eu tenho certeza, tá? Mas já te peço, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Vamos lá então, galera. Obrigado mais uma vez. Vamos pro hands-on, eu vou colocar tudo em linha de comando e vou explicando passo a passo, tá bom? Saca só. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comandos Linux. Eu já elenquei aqui esses 7 primeiros comandos, tá? Se você caiu nesse vídeo é porque você está interessado realmente em aprender alguma coisa de Linux. Não dá pra gente passar tudo, é óbvio, o Linux é muito extenso. Mas esses 7 comandinhos aqui vão te ajudar bastante a se orientar no sistema operacional, beleza? E aí eu vou dar sequência, vou aumentando um pouquinho o nível de dificuldade, e a ideia é de fazer uma sequência de 3 ou 4 vídeos. No final deles é aprender você a fazer alguns troubleshootings, alguns diagnósticos, ou pelo menos fazer um inspect na máquina, uma inspeção no teu sistema operacional, para você saber o que está acontecendo, beleza? Vamos lá então. Vamos começar com o comando top, já vou cair direto aqui no terminal. Gente, o comando top é um dos primeiros comandos que se aprende quando você está estudando Linux, tá? Ele te dá um panorama exatamente do sistema, como é que o sistema está se comportando. Então, tá aí o comando top. Você pode fazer uma analogia, um paralelo dele com o Task Manager do Windows, tá? Você tem aqui em cima alguns dados de load average da máquina, de desempenho médio da máquina. Aqui você tem os processadores, né? A utilização de processador. Nesse caso, a máquina que eu estou utilizando é uma VM baseada em Ubuntu, virtualizada no VMware Fusion. Então ele está nesse momento com 92% idle, ou seja, eu tenho 90%, 90,5% agora, de processamento disponível no meu sistema. Logo abaixo eu tenho os dados de memória. Eu tenho alocado para essa VM 4 GB de RAM, tá? Eu tenho utilizado 960 livre, então eu estou com o meu sistema rodando de boa, tá bom? E aqui abaixo eu tenho os processos, assim como lá no Task Manager, a gente tem aqui os processos e os usuários que estão rodando esse processo. No caso, todos eles do root, e tem o meu usuário CMVAS, que é o usuário que está logado nessa máquina. Então aqui não muda muito para quem está acostumado a mexer com Windows. É bem similar, né? Só que numa interface texto. E vou dizer para vocês, não tem mistério nenhum mexer no Linux, não é um bicho de 7 cabeças, é só uma questão de costume. E eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, tá? Você que é sysadmin, administrador de sistemas, de repente pode pegar aí, pode ter alguma missão pela qual você ainda não passou, alguém pediu para você mexer na máquina Linux, caramba, o que eu faço agora? Vamos lá então, galera, vamos pro próximo. Eu dei um Ctrl C para abortar isso aqui, tá? Eu vou repetir o comando top, entrei nele de novo. Para abortar, eu dou o Ctrl C e dou um clear para limpar a tela, tá? Então vamos lá, agora vamos usar esse comando aqui, ó, o PS. O comando PS é para você verificar os processos que estão rodando na máquina. Só que se eu rodar apenas um PS, ele não vai me dizer, eu preciso concatenar, colocar alguns parâmetros para que eu posso utilizar o PS-ALSE, que ele vai me listar todos os processos que estão rodando na máquina nesse momento, tá? Então, isso aqui é muito válido para quê? Eu entrei na máquina, alguém falou, olha aquele servidor para mim, vê o que está rodando lá. Bom, eu não sei o que está rodando. Então eu entro aqui, eu vou ver
eu já sei que tem um Python rodando, não é o caso aqui, mas eu poderia ter um Nginx rodando, eu poderia ter um MySQL, então de cara eu já vou saber aqui algumas coisas que estão rodando. Basta você pegar a descrição aqui do que está rodando, o path dele, tá vendo? O caminho onde ele está, e aqui o usuário que está subindo esse processo, tá bom? Então tem aqui o consumo de CPU, é algo parecido com o que a gente viu no top quando ele lista a questão de processos e usuários. Então esse comando ps, que é para listar os processos -alce, ele vai te listar tudo o que está rodando na tua máquina. Você pode usar também o ps -ef e concatenar ele. Eu não vou falar sobre o pipe, senão ele vai dar uma complicada agora. Suponhamos que eu estivesse rodando um MySQL, eu já soubesse, eu já tivesse localizado, que alguém tivesse dito para mim, cara, vê como é que está lá o MySQL rodando na máquina. Então eu já sei que haveria um MySQL. Então eu poderia procurar o processo do MySQL. Para esse caso eu faria uma concatenação utilizando o pipe e usando o grep, que é para fazer uma busca. E aí eu daria o nome da aplicação que eu já sei que estaria rodando no caso, né? Hipoteticamente falando, tá? Então a gente não vai entrar nesse caso agora, isso eu vou utilizar um exemplo no próximo vídeo. E a gente fica só no ps-alce, que é para listar tudo, tá? Então, mais uma vez, listando todos os processos que estão rodando na máquina. Isso já te dá uma visão. Então você já viu o top, já vimos o top e já vimos o comando ps, que lista os processos que estão rodando na máquina nesse momento. Beleza? Bom, o comando man é um dos comandos mais básicos também. Quem trabalha com Windows normalmente utiliza o help ou então o /interrogação. Nesse caso aqui, eu vou dar o man do comando ps, que é o manual, nada mais é do que o manual, tá? Setinha para baixo, e aí ele começa a falar sobre o comando, e começa a me dar os parâmetros aqui, ó. -e, -ef e dizer o que cada um é. Então, a cada comando que você esbarrar com ele, você quiser saber do que se trata, ou você quiser, talvez você até saiba utilizar alguma coisa, mas precisa ter mais detalhes, você vai dar o man. Falamos aqui sobre o man, o manual de cada comando. Você tem lá o que cada comando se refere e os parâmetros que você pode passar e o que cada parâmetro significa. Só dá o que, gente? Eu compliquei demais aqui. Vamos para o próximo. Comando ls. Vamos limpar a tela de novo, vamos dar o clear. O comando ls é o comando list, que vai te listar todos os diretórios inicialmente na horizontal. Se você quiser, e eu acho que é o mais adequado, você vai dar o ls-l, que ele vai listar em modo lista, tá? E vai te trazer algumas informações. Esses daqui são os diretórios bases de quando você que são apresentados para você quando você faz uma instalação de Linux, tá? Todos eles aqui, tem alguns lá que tem a sua devida importância que você vai utilizar mais, como por exemplo o etc, onde ficam os arquivos de configuração, o opt, onde normalmente se colocam as aplicações, o var, onde ficam log de sistema, e por aí vai. O user, por exemplo, onde ficam lá os usuários, o home na verdade, onde ficam os usuários criados na máquina, enfim. Isso daí também é um papo para um outro momento, porque realmente ele é mais extenso, tá? O que a gente tem de informação aqui? O nome dos diretórios, que são criados assim que você instala o sistema, e a permissão. No teu canto esquerdo aqui você tem o permissionamento de cada diretório. Todo diretório iniciado aqui na parte de permissionamento com D, você ele já te apresenta, você já vê que é um directory, é um diretório. Os demais são arquivos, tá? Então tudo que não for iniciado com D significa que são arquivos. E aqui nada mais é do que a permissão W de write, X de execute e R de read. Então isso aqui trata do permissionamento de execução de cada diretório. Isso aqui também se aplica a arquivo. Você pode dar essas permissões para o arquivo, tá? Para qualquer tipo de arquivo. Bom, vamos para o próximo. Vamos lá. Comando ls e o comando ls-lh. Bom, o ls ele te lista e ele te mostra exatamente... Deixa eu pegar um exemplo. Tá vendo aqui? Esse aqui é o tamanho de cada diretório de cada arquivo. Ó. Eu apenas dei um ls-l para ele listar em modo lista. Suponhamos que eu tivesse uma série de arquivos no barra, né, no diretório raiz, e cada arquivo ele me lista em bytes. Então fica difícil para eu poder interpretar se o arquivo for, por exemplo, um arquivo de 10 GB. Ele vai ficar com um número gigantesco em bytes. Então, como é que eu faço para ter
essa informação mais amigável. Eu dou um ls menos LAH. O ls menos L lista em modo lista. O parâmetro A lista all de todos e o H lista em modo human, em modo humano, ou seja, em modo mais interativo, mais compreensível, né? Onde a compreensão é melhor. Ou seja, ele transforma isso aqui, ele faz a conversão se for para K, se for para mega ou se for para giga. Né? Então você consegue ver o tamanho do diretório e o tamanho do arquivo. Isso aqui é um comandinho bastante importante, tá? Aliado a ele, você tem o comando "-ltr", que é o Last Time Record, ou seja, é o horário de gravação de cada arquivo. Ou seja, hoje são dia 30, essa hora aqui acho que não tá legal, tá errada, mas vamos lá. Hoje são dia 30 e aqui é o último arquivo gravado, no arquivo temporário. Então se eu tivesse uma lista aqui, isso é muito legal para você saber quais foram os últimos arquivos salvos e a hora de cada um. Então você usa o parâmetro ls-ltr, que é o Last Time Record, o último horário de gravação de cada arquivo ou diretório, beleza? Vamos lá se eu botei mais alguma coisa. O comando cd. O comando cd ele é bem similar ao do Windows, tá? Você usa o cd para navegar entre diretórios. Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Vamos para dentro do diretório home. Eu estou no barra, né? Eu estou no diretório barra aqui, ó. Referencio o barra, então eu vou para dentro do diretório home. cd home, utilizo o tab para ele fazer o autocomplete. Pronto, estou lá dentro. Vou dar um ls, tem meu usuário lá. Agora uma coisa importante, eu vou para dentro do diretório home. Perceberam que eu estando no barra, deixa eu voltar para o diretório raiz, cd.barra, eu retrocedo um diretório. Então, por exemplo, eu estando no barra, eu para ir para qualquer diretório desse, eu dou apenas o cd e o nome do diretório. Por exemplo, cd boot. Agora, eu estando dentro do boot, se eu quiser ir para o diretório var, eu vou precisar utilizar o barra. Por quê? Porque ele está fora da minha estrutura, da minha raiz, do meu diretório boot. Então, se eu der aqui, para eu ir para lá, para o var, o diretório var, cadê? Aqui, para eu entrar no diretório var, agora eu vou fazer diferente, eu vou ter que dar um cd barra var, e aí eu vou mudar de diretório, tá? Então, todo diretório que tiver abaixo do var, tiver dentro do var, no caso a gente está olhando, eu não preciso dar o barra, eu dou só o cd, por exemplo, o apt já estou aqui dentro. Agora, se eu quiser mudar de diretório para fora dele, eu preciso dar o barra e o nome do diretório que eu quero. Isso é importante, se não me engano o Windows também funciona assim, mas só para a gente ficar alinhado aqui no Linux, tá bom? O que mais? E o pwd. Às vezes a gente está navegando tanto em diretórios de lá para cá, caramba, onde eu tô? Eu dou um pwd e eu vou ver o caminho onde eu tô. Quer ver? Deixa eu usar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ir para esse diretório local aqui. Lost found. Onde eu tô? Eu tô dentro do barra var ainda. Caramba, peraí. Snap. Beleza, eu já tenho mais um nível agora. Olha lá, eu dei um pwd e ele me mostrou o meu diretório corrente. Tá? Então são comandos básicos que para quem vai trabalhar com Linux são fundamentais, tá? Não tem mistério nenhum, mas aos pouquinhos a gente vai mostrando para vocês como é que a gente navega dentro do Linux, como é que a gente faz um debug, faz um troubleshooting, não tem mistério. Alguns comandos são bem parecidos com o Windows. É claro que a gente não vai ficar fazendo essa analogia o tempo todo. A gente tem que virar a chave na cabecinha da gente e entender que agora é uma interface diferente do Windows. Mas assim, ainda assim, tem alguns comandos bem parecidos. Beleza, galera? Por hoje é só. Espero que tenham gostado, para o vídeo não ficar tão longo. Deixa seu like, curte, compartilha, tá? Isso ajuda bastante aí a plataforma a divulgar os nossos vídeos e ajuda a crescer o canal. Beleza? Fica ligado aí que no próximo vídeo a gente vai evoluir e eu vou trazer mais comandos aí já avançando um pouquinho mais. Vou falar um pouco do VI, vou falar um pouco de como você olhar lá o message da máquina e outros comandinhos bem interessantes. Depois no terceiro vídeo a gente encerra essa série de Linux e parte aí para Cloud Computing, ou seja, para computação em nuvem. Beleza? Obrigado aí mais uma vez. Tchau!